Meus amados irmãos, a paz do Senhor, com a alegria que nós vamos dar início à terceira aula desse trimestre. Vamos estudar dons de revelação. O nosso texto bíblico para ser estudado em classe, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Atos, capítulo 6, Daniel, capítulo 2. Estudaremos hoje uma classificação de 3. Estudaremos a palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Hoje a nossa aula está dentro desta característica das 3 dos dons de revelação. Veja o nosso conteúdo. Nossa lição de número 3, ela está tratando do modelo da ordem de culto, da qual o Senhor ordenou para que a igreja se edificasse. E tudo isto é visto em Coríntios, em Romanos, ok? E essa classificação do capítulo 12, nós temos 3 categorias. E logo na introdução, nós podemos ver primeira, segunda e terceira categoria. Então, traçando a linha, nós podemos ver 3 tipos de cada uma delas. Então, a primeira, nós temos revelação, a primeira categoria. A segunda, poder, certo? A terceira, expressão. Ok? Então, aqui nós temos revelação na primeira, que pode ser também chamada de, vamos lá, saber. Então, eu tenho dons de saber. Na segunda, poder. Na terceira, pode ser chamada também de inspiração. Dons de inspiração. Amém? Que todas edificam a igreja do Senhor. Então, a aula de hoje está dentro deste campo aqui. Ok? Dons de revelação dentro da área de saber. Ok? Vejamos, nesta aula de hoje, no conhecimento que temos do tópico 1, 2 e 3, falando sobre entender a revelação, quanto, que ela sai daqui, mais 3, 1, 2, 3. Então, dentro da categoria de revelação, eu tenho mais 3. Com isso, eu tenho 3 categorias, cada uma com 3, certo? Eu posso ter aqui, 3, 6, 9. Então, aqui também sai mais 3. Aqui eu também tenho mais 3. Então, nesta aqui, que é a aula de hoje, a aula de número 3 aqui, aula 3. Eu tenho, anote aí, palavra de sabedoria. Na segunda, palavra de ciência. E na terceira, discernimento de espírito. Ok? Então a aula está dentro deste primeiro modelo de classificação dos dons espirituais de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 em diante. Então veja que nos dons de poder também sai 3. Que é o da fé, aqui o da fé. O segundo, dons de cura. E o terceiro, operações de maravilhas, ok? Então, nós temos aqui milagres. São 3. E aqui sai mais 3, que é a expressão, a língua. Nós temos a profecia, a interpretação de línguas e também variedade de língua, que vai ser estudada posteriormente, aula 4 e aula 5. Amém? Vamos dar continuidade. Vejamos agora o nosso comentário da aula de hoje. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E há diversidade de operações, mas Deus que opera tudo em todos. Então, veja, diversidade de operações. Deus é quem opera tudo em todos. Então, essas diversas operações será distribuída, veja versículo 7,
para cada um, para proveito comum do corpo. Amém? Veja versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Então veja que já estamos vendo uma classificação de dons. E hoje na aula 3 explicaremos a respeito dos dons dentro da primeira classificação de revelação de saber, da qual nós temos palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Agora veja, no versículo 10, veja, continuando, porque a aula ela dá uns detalhes mais adiante. Há outro poder de operação de milagres, há outro a profecia, há outro discernimento de espírito. Então veja, há outro diversos gêneros de língua e há outra interpretação de língua. Veja que são diversas as manifestações, mas um só é o Espírito que atua e distribui particularmente para cada um na necessidade daquilo que é útil e comum a todos. Agora veja, os dons espirituais são ferramentas fundamentais para o crescimento e elevo espiritual da Igreja do Senhor na terra. Então, veja que é necessário os dons espirituais para o amadurecimento, para que haja um mútuo crescimento. E estas ferramentas que são dons dados pelo Espírito Santo, da qual nós não podemos confundir as classificações, porque os dons espirituais são muitos e não podemos confundir até mesmo com sinais que está em Marcos capítulo 16, que fala, por exemplo, os sinais de línguas não podem ser confundidos como dons de variedade de línguas, que são muitas línguas e não só uma língua como sinal. Então nós temos na classificação dons de poder, que é manifestação do poder do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Temos o dom da fé, os dons de curar, conforme a diversidade de operações sobre as doenças. Então, dentro deste maravilhoso dons de curar, nós temos que o Espírito de Deus dá certeza ao crente que recebe o dom. E não dependerá da pessoa que vai ser curado, se tem ou não, ou crê ou não na cura. Porque o dom que está na pessoa, se é um dom, não dependerá da possibilidade humana da outra parte ficar pendente no coração do enfermo se crê ou não crê. Então muitas pessoas eram curadas e Jesus apenas dizia ser curado. Amém? Então os dons de curar nem sempre são realmente dependentes do enfermo para crer. Então ele se manifesta pelaquela pessoa que tem o dom, porque ele crê unicamente que Deus, somente Deus, pode curar e nele há cura. Amém? Então, dons de operações de maravilhas, que são diferentes dos dons de curar, porque os dons de curar estão dentro da área da cura, e os dons de operações de maravilhas estão dentro da operação de milagres, que é um poder extraordinário, que vai além da cura, que muitas pessoas veem e dizem, isso aqui é um milagre mesmo, que só pode acontecer se Deus quiser, amém? Então é uma coisa extraordinária. Esse dom manifesta, veja, realmente através do sobrenatural. Não são curas meramente, mas sim operações de maravilhas.
este é o dom que necessita da variedade de operações. Os dons de inspiração e edificação, que temos aqui a profecia, que está dentro da área da língua, os dons de inspiração, de expressão, de locução, dentro da área da linguagem. Aqui nós temos um grande ministério que temos em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai tratar do ministério de profeta, que é diferente do dom de profetizar. Amém? Veja que os dons de inspiração, no caso aqui a profecia, que não deve ser confundido com o ministério profético, o homem-dom. Veja que o ministério de profeta necessita de classificações gerais. Veja a seguinte, que está em Efésios 4 e 11, que fala que Deus deu uns para profetas, e ali não é exatamente aquilo que é um dom que qualquer pessoa tem, pode ter. Ali é um ministério, glória a Deus, é um dom ministerial. Veja que esse dom ministerial não necessita usar a língua e a interpretação. Ele se manifesta muitas das vezes sem a linguagem da interpretação de línguas para haver uma profecia. Isto pode ser visto em Atos capítulo 21, versículo 8 ao 11. Atos 21 mostra um profeta ali na era da igreja, depois de Cristo, já no tempo dos apóstolos. Temos um evangelista, 4 jovens também profetizando. Veja que há um ministério profético, claro, da qual Deus deu uns. Não são todos, mas uns para profetas. Agora veja a classificação que Paulo trata desses dons em um só capítulo. Ok? Então, por isso que se diz, Paulo, que o ministério de profecia é o melhor dos dons. Procurai com zelo ardentemente os melhores dons, principalmente o de profetizar. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Por quê? Porque o de profetizar une nele a interpretação de línguas, mais a língua estranha. E também a variedade de línguas. Veja que a profecia é o resultado da unidade de 3. A variedade de línguas e a interpretação de línguas está trazendo uma profecia à igreja para edificação. Nós não podemos confundir variedade de línguas com sinais, que a pessoa fala uma única vez e nunca mais fala, porque ela foi sinalizada. Marcos 16, versículo 15 ao 18. Em meu nome os sinais seguirão aos que creem, falarão novas línguas em meu nome. Os sinais, está claro que são sinais. Então as outras línguas são sinais, mas a variedade de línguas serve para muitas e outras necessidades. Então veja que nós temos dons de revelação, a palavra de sabedoria, dons de revelação, palavra de sabedoria, que serve para usá-la na diversidade de operações dentro do aspecto do líder do ministério, porque ele vai precisar para usar esta palavra de sabedoria em situações diversas, como, por exemplo, nós temos decisão, orientação. Precisa muitos de conhecimento, porque são muitos os problemas doutrinários que assolam a igreja. Até pessoas que estão no nosso meio, que são carnais, que têm seus pontos de vista diferentes,
que fica teimando um com o outro, texto com texto, levando versículo a versículo. Somente a palavra de sabedoria pode colocar um ponto final nesses debates, nessas questões loucas que não edifica ninguém. Nós temos aqui a palavra de sabedoria que leva a decisões sábias, a conselhos, a resolver problemas doutrinários. É a palavra que esmiuça a penha e que soluciona tudo. Então veja que eu tenho também a palavra da ciência. Dentro do conhecimento da palavra da ciência, ok? As revelações sobrenaturais sobre as coisas do passado que foram escritas, precisamos da palavra da ciência. Precisamos também conhecer cientificamente, profundamente, o nosso contexto presente pela palavra. Amém? Veja que a palavra da ciência, ela também está em determinadas ocasiões relacionada ao futuro, porque a ciência se multiplicará. Veja que o futuro próximo, questão mais longínqua, mais nos locais mais distantes, a palavra da ciência é uma palavra de conhecimento revelacional bíblica. É um conhecimento experimental, empírico da palavra de Deus, com aplicação de textos a determinadas e a variedade de situações que trazem decisão sobre diversos tipos de cargos e etc. Amém? Eu tenho também aqui o discernimento de espírito. A aula de hoje vai tratar somente da primeira parte das 3 classificações. Então, o discernimento de espírito, sempre lembrar que o discernimento de espíritos, veja aí, está no plural, espíritos. Veja que não é espírito, é espíritos. Por quê? Porque aqui eu também tenho 3. Veja, o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito dos demônios. Veja que são 3 tipos. Então veja, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Então eu preciso conhecer se o espírito provém de Deus ou se é invenção humana ou se é realmente coisas demoníacas. Precisamos entender o contexto, ok? Para aplicar esse discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é a pessoa estar desconfiada. Ah, eu estou desconfiado porque aquela pessoa está fazendo isso. Não é isto. Isto não é discernimento de espírito. As pessoas às vezes baseiam a situação na desconfiança. E não é discernimento de espírito. Outras pessoas baseiam o discernimento de espírito erradamente em julgamentos, julgando casos e casos. Isto também não é discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é baseado em conceitos forjados. Ele é o saber do cerne, do centro da questão. É discernir, já está dizendo, discernimento. Discernir a verdade, o que está acontecendo no momento, agora. Então veja o discernimento para uma motivação, para saber se é uma inversão de valores, precisamos de discernimento de espíritos. Tudo isto nos ajuda a caminhar, trazendo unidade para o corpo de Cristo, que é a igreja. Agora veja, continuando. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30, são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos diversas línguas, né? De diversidade de línguas? Interpretam todos? Veja, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora veja e perceba que Paulo, ele está tratando dos dons e vai enumerando um após outro. E o que nós observamos é que os melhores dons são aqueles quando você lê e encabeça os demais. Por exemplo, o amor é o excelente, é o que encabeça. De lá vem o restante. Por isso que sem o amor nada seria. Por isso é preciso dar prioridade o que encabeça, os dons. Amém? Os melhores dons são aqueles que estão no primeiro, no patamar, lá em cima. Os que encabeçam. Os que estão no topo, na classificação geral, é o primeiro da lista. Então, veja que Paulo cativa a procura da profecia, porque é maior do que a variedade de línguas. Amém? Veja que a profecia é maior do que a variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Tudo levando para um caminho excelente, que é o amor. Amém? Agora perceba no versículo 2 do capítulo 13. E ainda que tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios. Então, dentro desse texto de mistério, eu vou revelar um mistério. Vamos aqui. Olha aí. Revelando o mistério do texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Isto mesmo. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. Presta atenção aqui, Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, olha aí, ainda que tivesse o dom de profecia, aqui eu estou falando do profeta, só para vocês verem o ministério dentro dos dons, e entendesse todos os mistérios, aqui eu estou falando do apóstolo, entender todos os mistérios, amém? Presta atenção, e entendesse todos os mistérios, e toda a ciência, toda a ciência. Estou falando de quem? Do mestre. Amém? Veja o próximo. E tivesse toda a fé. Olha aí, estou falando de quem? Do evangelista. Então, no texto da primeira carta aos Coríntios, 13:2, eu tenho o profeta, eu tenho o apóstolo, tenho o mestre e tenho o evangelista. O profeta para dom de profecia, o apóstolo para entender todos os mistérios, e tenho a toda a ciência para o mestre, e tenho a toda a fé para o evangelista. Veja que os ministérios estão dentro dos dons, porque são eles que ministram dons. E Paulo sabia muito bem que os dons deveriam ser ministrados, e ele ia com toda alegria falar de um novo dom à igreja daquela época. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Usando os dons. Veja, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja, versículo 10. Mas quando vier a perfeição, então aquilo que é em parte será abolido. Irmãos, é necessário utilizar os dons. Sabe por quê? Porque os dons, presta atenção, tem o período de menino e tem o período de homem, ok? Então, veja que eu tenho um período do ministro. Quando eu chego a ministro, pelo amadurecimento, deixar de ser menino, para poder ser um ministro. Esse menino aqui são todos aqueles que estão aceitando a Jesus. São os primeiros passos da sua fé.
é menino na fé. Então, pelo amadurecimento, pelo uso dos dons, um amadurecimento buscando o que é perfeito, vai transformar o menino em ministro. Glória a Deus. É isto que nós temos pelos usos dos dons. Veja aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor, procurai ardentemente os dons espirituais, mas sobretudo o de profetizar. Agora veja, seguindo o amor com zelo, encontraremos os dons espirituais. Irmão, se não tiver amor, tudo é falso, irmão. Precisamos, tem pessoas que estão nos dons, cadê o amor? Então o amor é o fruto que quando Jesus disse, ó, conhecereis a árvore pelo fruto. Olha, veja que a terceira classificação dos dons, a de inspiração, certo? Que é a mesma de expressão, de locução. Nós temos aí, ó, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, somente neste capítulo inteiro, esta última classificação, que vai ser estudada mais na frente, que vai falar somente esta parte da língua. O principal elemento a ser estudado na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, são as línguas. Por ser complicado, por ser difícil, por ser muito divergente nos grupos, etc. Então, nós temos, veja aí, versículo 6, capítulo 14 de 1 Coríntios. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, do que aproveitaria se não falasse por meio de revelação? Olha aí, de ciência, ou profecia, ou doutrina. Temos 4 ingredientes dentro da comunicação da mensagem. Aqui nós temos revelação na primeira, na segunda, ciência, na terceira, profecia e aqui na última, doutrina. Agora veja aí na próxima aí. Ó. Olha, meus irmãos, no versículo 7 do capítulo 14, diz o seguinte: o instrumento tocado sem melodia não se entende. Veja aí o texto. Quando você toca o instrumento e não há melodia, como é que vai entender? Versículo 8. Os sinais incertos são inúteis. Versículo 9. A necessidade de interpretação da variedade de línguas. Versículo 11. Há confusão quando não se sabe o sentido da voz. Versículo 12. Busca-se os dons da mesma classificação no princípio. Amém? Então vamos continuar estudando de uma forma aprofundada no Zap 85-DDD 991 28 12 60. Abaixo desse vídeo eu vou fazer um comentário, os nossos irmãos leem, ok? Dá um like, compartilha, se inscreve aí no botão vermelhinho, inscrever. Então, entre em contato conosco aqui no Zap. Nós temos links das aulas já gravadas e esta aqui nós vamos gravar e enviaremos para você também. É só entrar em contato conosco. Queremos que Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família. Até a nossa aula de número 4, se Deus quiser. Amém.